clima é meio de enterro consumado e de muito cansaço. Ninguém mais aguenta essa jornada e ela ainda vai se estender por longas horas. Agora há pouco, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, disse que encerraria por volta de 11 horas. Ninguém botou muita fé nessa previsão, porque tem muitos senadores ainda inscritos e é difícil fazer com que todos abram mão dos seus 5 minutos de fama. Os PMDBistas, esses sim, abriram mão. A maioria não deve perguntar, então vai poupar um pouco de tempo, mas 11 horas parece ser uma previsão meio otimista demais. Eu estive conversando agora aqui com vários senadores acerca de um dos mistérios dessa tarde, que é como se comportarão os 3 senadores do Maranhão. Pois bem, ninguém acredita que eles estejam de fato indecisos, como estão dizendo. O senador Edson Lobão, que foi ministro, inclusive, chegou a conversar com Lula agora na hora do almoço e se disse indeciso. Só que os senadores que estão computando os votos aqui dos 2 lados acreditam que esses senadores vão sim votar pelo impeachment. Eles votaram assim na fase da pronúncia e devem seguir o mesmo voto agora na fase final do impeachment. Então, só evitando um constrangimento, o Lobão teve uma ligação próxima com Dilma, com o próprio Lula, estaria assim só evitando um constrangimento de ter de dizer a ele abertamente que vai votar contra a presidente afastada. Uma outra dúvida aqui, eu estive conversando com o senador Humberto Costa, que é do PT, ele mesmo aliado de Dilma, sobre se o discurso dela vira ou não algum voto. Ele diz que se houvesse de fato algum senador de fato em dúvida, de fato indeciso, poderia sim virar, mas ele também não acredita nisso. Ele acha que quem não declarou voto ainda não o fez por estratégia e não porque esteja indeciso quanto a como votar. Então ele também pareceu bastante desanimado, disse que o ideal era que se encerrasse tudo na terça-feira, porque esse processo está se alongando demais, mas disse que o discurso de Dilma foi importante para que eles tenham a tal narrativa, para dizer que sim, ela sofreu um golpe, para falar os seus, para falar na eleição e para tentar voltar de alguma maneira em 2018, o PT tentar recompor alguma coisa para 2018. Ô Vera, o Zé Maria Trindade agora há pouco trouxe a palavra do senador Eunício Oliveira e ele disse o seguinte, que o PMDB não faria perguntas, os PMDBistas inscritos deixariam de fazer as questões para que a sessão fosse de forma mais rápida. Mas ó, nós fizemos um levantamento aqui, quem está falando agora, que já fez a pergunta para a presidente Dilma, foi o senador Assir Gurgax, ele é o 21º parlamentar e são 49 inscritos. Sabe quantos PMDBistas tem nessa lista? Só 3. Valdemir Moca, senadora Rose de Freitas e Dario Berger. Enfim, poucos parlamentares, isso não alivia praticamente nada, né, a celeridade desta sessão. É verdade, foi o que eu falei, Thiago. Os PMDBistas de proa se furtaram a fazer perguntas até para evitar esse mesmo constrangimento. O partido foi muito próximo ao governo Dilma e agora vai votar em peso pelo impeachment. Então os senadores se sentiram desconfortáveis em perguntar. Não foi tanto pela celeridade do processo, foi mais para evitar essa saia justa. Acontece que esses 3 a que você se referiu são senadores mais independentes, eles não seguem muito a orientação partidária. Por isso não aceitaram essa disposição de não fazer perguntas. Ainda assim, tem senadores de todos os outros partidos, esses não abriram mão de falar, os que eram oposicionistas desde sempre não querem deixar de confrontar Dilma, então ainda vamos ter, por exemplo, o presidente do DEM, senador Agripino Maia, que vai perguntar, e outros, e eles não abriram mão. A coisa vai longe, a não ser que Lewandowski estabeleça realmente